Ao longo dessa jornada de 31 anos de busca interior do que significa, do que estamos fazendo aqui, e depois mais 18 anos me aprofundando em estudar de forma técnica e conexão divina, eu consegui compreender, para simplificar para você, que existem 3 pilares básicos. Não necessariamente precisa ser primeiro um, depois o outro e depois outro. Você precisa despertar 3 coisas em você, que você já deve ter escutado, que é o seu corpo, sua mente e seu espírito. Mas muitas pessoas não entenderam ainda o que é essa trindade. Eu tenho percebido que tudo que vem da fonte verdadeira, do Criador real, do Uno, do Todo, do Magnífico, do nosso maravilhoso, tem sempre um código trino. E cada vez isso tem se materializado e se manifestado em vários aspectos. Mas, quando eu falo de corpo, mente e espírito, eu quero dizer para você o seguinte. Mente é quando a gente está falando sobre sua forma de pensar, suas programações mentais, seu raciocínio, tudo aquilo que a gente já falou aqui, que é quando você desconfigura o seu ego e você acessa o modus operandi, as configurações divinas dentro da sua mente. É quando você saiu do modo medieval, arcaico. Você não é mais um disco de vinil, você se torna o Spotify. Você começa a ter uma tecnologia mental. Seu modo de pensar é fora da curva. Você não se limita mais às situações que estão aqui nesse mundo. Você não se contenta com as coisas do mundo. Você não é escravo do modo de pensar humano. Você transcendeu. Você enxerga além. Você pensa além. Quando algo aparece para você, você já fala, não, peraí, não é bem assim, porque o seu raciocínio, a sua máquina, o seu computador, ele tá no modo acelerado, mas não é porque você tá ansioso, mas é porque ele já raciocina rápido. Não, isso aqui não é correto, isso não é divino. Você desconfigurou o seu ego, a sua personalidade mundana, ao ponto de você estar quase com uma inteligência artificial, só que dentro da sua mente. Despertar a sua mente é como você ter uma super inteligência, é uma coisa sobrenatural. Durante muito tempo, eu realmente me escondi e eu tinha medo de mostrar as coisas que eu sabia, a forma que eu aprendi as coisas, porque as pessoas ficavam me chamando de diferente, de esquisita, nananã. E aí eu buscava me inserir no meio das pessoas para que elas me aceitassem de alguma forma. Mas eu comecei a entender que, na verdade, tudo que as pessoas eram e que eu buscava me inserir era uma ilusão, e não o contrário. Porque a gente, infelizmente, tem a crença de que o que a maioria faz, do que a maioria faz é o que é o certo. E não é bem assim que funciona. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade em aprender coisas. Sim, tem coisas que a maioria, assim, eu digo pra você, a cada 10 coisas que eu vejo, 9 eu consigo aprender pelo menos noções básicas de fazer aquela parada funcionar em 24 horas. E outras, tem aquelas que são mais desafiadoras, demoram um pouco mais, mas o básico, em 24 horas, eu consigo. E eu não entendia, eu falava, o que é isso? Aí o povo, você é superdotada? E eu falava, não sou. Só que eu comecei a entender e fazer downloads mesmo. Era como se a minha superconsciência me falasse assim, você pode se tornar mais inteligente. Não necessariamente você nasce um gênio, mas você se torna um gênio na medida em que você deseja isso, na medida em que você intenciona não só com a sua vontade de se tornar inteligente, mas quando você busca conhecimento. E aí eu comecei a entender que isso não era só pra mim, era pra você. E aí, desde então eu tenho começado a decidir a compartilhar esse tipo de conhecimento, porque eu não estou nem aí pra essas coisas. Porque eu entendi que todas elas são vaidades e são coisas externas. O que importa, na realidade, é quem eu sou e não o que eu faço. E é por isso que eu comecei a falar, cara, além de eu não ter vergonha disso, eu devo compartilhar porque tem muitas pessoas que gostariam de acessar isso. E esse acesso já é seu. Mas você não sabe ainda como acessar, mas comigo tu vai aprender. Você vai aprender a se tornar a sua versão mais divina, mais poderosa. Você vai lembrar quem você já é.
porque todos nós temos essa mesma capacidade. E como eu falei, quem me acompanha no Instagram viu lá que eu postei e falei, eu não tô nem aí se eu compartilhar esse conhecimento e você voar muito mais alto do que eu quero mais é que isso aconteça, porque estamos aqui para isso, para servir uns aos outros. E eu compartilhar esse tipo de conhecimento é para que você entenda que você já tem essa super inteligência. Falar da mente é quando você ativa a sua super inteligência. Falar de super consciência, que é diferente de super inteligência, a superconsciência é a superinteligência integrada com as suas emoções e com o seu corpo desperto. Agora, a superinteligência é a sua mente desperta, a sua mente moderna, a sua mente sem estar no modo arcaico, sabe? Aquela coisa que só vê o preto e branco, é o colorido. E isso é a sua superconsciência, ou sua superinteligência, perdão. E aí, esse é o código 1. O código 0 é o despertar da sua superconsciência. Código 1 é o despertar da sua superinteligência. O código 2 são as suas emoções curadas, libertas. E o código 3 é o despertar do seu corpo. Como assim, Ariadne? Quando eu falo de emoções, é o seguinte, é quando você não é mais escravo delas, quando elas não te dominam mais. Por quê? Você, quando está nesse corpo aqui, que você está só dando um passeio aqui na Terra, só um rolê, tu não é isso aqui. Essa aqui é só uma das suas versões. Isso aqui é você passageiro. O que você é de fato é a sua consciência aqui. Aliás, você é a sua superconsciência. Mas você é esse serzinho que está aqui dentro e ele pode se teletransportar para outros lugares e futuramente você vai ver que a ciência vai provar isso. Eu tenho tanta certeza do que eu estou falando que você verá. E aí, você é dominado pelas suas emoções, porque você aprendeu a comer por prazer, transar por prazer, ver filme por prazer, fazer só o que você quer, o que você deseja. E quando você começa a despertar as suas emoções e começa a entender que elas são um cachorrinho mandando em você, e você é o bobão que está obedecendo, um doguinho, você começa a compreender que você deve exercer domínio sobre elas. Ariadne, é fácil? Não mesmo. É um grande desafio. É como se você precisasse silenciar você mesmo. É uma luta dentro de você. Mas você precisa separar o que é você. E essa aula não é para você entender exatamente o que são as emoções, porque são horas, anos que eu tive que sugar esse conhecimento para eu poder conseguir em algum momento compartilhar. E tenho buscado cada vez mais compartilhar com você e com alguns alunos de forma mais simples. O que eu quero que você saia desse vídeo entendendo são esses 4 pilares, os 4 códigos. Mas eu tô te dando uma visão geral para você entender. Então falamos de mente, falamos de emoção e aí agora o corpo. O seu corpo também precisa despertar. O teu corpo precisa acompanhar a sua emoção e a sua mente. Porque senão você vai ser uma pessoa ou ansiosa ou depressiva. Imagina que a sua consciência, ela tá correndo e você tá engatinhando. O seu corpo precisa acompanhar o ritmo que você tá indo, que você tá fluindo. Porque senão você vai ficar sempre para trás, vai parecer que você tá assistindo a sua vida. Você vai falar assim, a vida acontecendo e teu corpo não acompanha. Porque você tá sem energia, tá no estado letárgico. E mais, você não consegue ativar a sua superinteligência, a sua mente, se o seu corpo não está em bom funcionamento. Por quê? Porque o teu corpo carrega os seus neurônios e o seu neurônio está sustentando a sua consciência. Então, pensa comigo. Seu neurônio, ele está fazendo a sua consciência funcionar. Aqui no seu intestino você tem 400 milhões de neurônios. Alguns já falaram 500, mas por enquanto que vi de comprovação foram 400. Seu intestino tem 400 milhões de neurônios. Logo, o que você come está influenciando no seu nível intelectual. E aí, a sua engrenagem, que é este triângulo, essa trindade, se você não desperta um, influencia no outro. Se você não desperta o outro, influencia naquele. Se 2 estão despertos e o terceiro não, você ainda não conseguiu integrar a sua superconsciência. Então eu decidi conectar esses 3 de uma forma mais didática
para poder fazer com que você acesse com mais velocidade essa superconsciência. Você não precisa ficar 18 anos estudando e entendendo, porque agora nós vamos fazer com que você chegue a um destino final, que é o ativar Cristo dentro de você, o teu Cristo interior. Eu costumo dizer que no meu mundo, para ficar mais fácil, mas a intenção, né, de algumas pessoas não era que você despertasse de verdade, talvez porque nem elas estejam despertas, não porque elas são malvadonas. Era que você se chamasse, por exemplo, você está assistindo meu vídeo, você se chama Joaquina, Joaquina Cristo. Ariadne Cristo. João Cristo. Fernanda Cristo. Para que você entenda que você tem um Cristo interior e que Cristo habita dentro de você. Mas, talvez agora você escutando essa informação, você aceite ou você fica assim meio bugado. Por quê? Porque você ainda não despertou as suas emoções e você ainda não despertou a sua superinteligência, que talvez nem o seu corpo, ou talvez tenha despertado um e os outros dois não. E quando você não desperta essas 3 coisas, foi pra me aparecer não, gente, é só pra você ver. O mosquitinho. Às vezes eu fico treinando essas loucuras pra poder ver se meu olho tá rápido o suficiente. Enfim, e aí, você precisa desejar essa energia do despertar desses 3 pilares. Mas esses 3 pilares juntos, se você conseguir fazer com que os 3 caminhem juntos, você vai ativar Cristo em você de uma maneira mais rápida. Você vai sair de um estado que você está no analógico e você vai para o digital rapidamente. Vamos supor que você queira avançar 10 anos no tempo. A partir do momento em que você consegue entender esses 3 pilares, entender não só aqui, mas aqui dentro, você avança 10 anos no tempo. E eu quero te levar para esse avançar. Eu quero te levar para esse avançar para que você consiga não só vir para esse mesmo momento que eu me encontro, para poder me auxiliar. Eu tenho amigos, parceiros de jornada espiritual, de jornada de inteligência, que a gente discute juntos ideias, insights. Olha, eu tive esse download, e você, eu tive esse. E a gente se junta, igual compor música em grupo. Você junta e cada um faz um pedaço e daqui a pouco a gente consegue entender algumas coisas que sozinho talvez não fosse suficiente. E eu preciso de você. Você, lindo, linda, maravilhosa. Você já é uma superconsciência, só que você ainda não despertou isso. E precisamos te trazer para esse nível para que você se una e a gente consiga fazer um trabalho muito mais forte em grupo. E é por isso que eu estou aqui perturbando o teu juízo dia e noite, gravando vídeo que nem uma maluca para você acelerar o teu processo. Porque se você não acelerar o seu processo, o meu também está atrasado. Quer dizer, o meu não, porque eu tô cuidando do meu, né? Mas assim, talvez o meu pudesse ser muito mais rápido. Imagine que eu seja uma bombinha querendo explodir um planeta. Mas se a gente tiver 10, juntos estaremos lá. Óbvio, né? Que eu estou falando de uma analogia. Nós não vamos explodir ninguém. Nós vamos explodir só de amor, de luz, de paixão, de compaixão, de respeito. E, claro, de energia para que haja realização de coisas. E sim, estado de iluminação não tem nada a ver com virar beato, beata, com santificação, não tem nada a ver com isso. Iluminação é quando você literalmente consegue ativar todos os seus superpoderes. Agora a decisão se você vai usar para o mal ou para o bem é tua, mas todos somos capazes de ativar, ok? Conheço pessoas e várias histórias pelo mundo que ativaram sua superconsciência, mas fizeram pro mal. E aí, paciência, cada um sabe de si. Então assim, eu quero te convidar a conhecer esses 3 pilares que são esses códigos para o teu despertar. Eu fiz alguns e-books gratuitos falando basicamente um pouquinho do código 0, do código 1, do código 2, do código 3. Vou disponibilizar no meu Instagram para que você leia e consiga visualizar que você ainda não entendeu quem você é e todo o seu potencial.
E no dia que você descobrir isso, você vai pirar. Você vai falar assim, cara, não é possível que eu fiquei dormindo esse tempo todo. A nossa sensação quando isso acontece é que a gente foi meio idiota. Mas tá tudo bem, faz parte do processo. Entenda algo, para finalizar. Você já tem uma superconsciência. Ela só tá dormindo. O que faz ela dormir? Você não despertou sua mente, você não despertou suas emoções e você não despertou o seu corpo. Você precisa despertar esses três para eles saírem do modo arcaico, do modo antigo, do old style, para vir para o modo futuro, para ele vir para o modo ativo, iluminação. Você vai transcender as coisas por seu modus operandi, o seu pensamento, e ir para um outro nível. Você nunca mais vai se identificar com essas coisas aqui. Não vos conformeis com as coisas desse século. Nunca fez tanto sentido esse versículo. Apesar de eu ter as minhas ressalvas, né, com a Bíblia, como eu já falei para vocês, porque, lamentavelmente, muitas alterações, existem informações e códigos divinos lá dentro maravilhosos. E esse é um deles. Você precisa decidir acordar e trilhar um caminho para esse real despertar. E aí sim você vai ativar a sua melhor versão. Não ache que é porque você está se divertindo todos os dias, bebendo e sorrindo, você já compreendeu qual é a sua melhor versão. A sua melhor versão é quem você é aqui e não o que você faz. Você pode dominar toda a ciência do mundo, você pode fazer todas as coisas do mundo. Pode voar, pode aprender a pilotar avião, moto, bicicleta, tocar guitarra, bateria, baixo, consertar um carro, tudo. Todas essas coisas que eu tô citando pra você foram coisas que eu já fiz ou pensei em fazer. E durante muito tempo eu acreditei que essas coisas que eu fazia me tornariam uma pessoa melhor. Mas, por outro lado, eu fazer essas coisas começou a me levar para eu descobrir que eu poderia muito mais. E essas coisas que tinham muito significado, que eu adoro fazer todas, óbvio, não são, e nem de longe, se comparam quando a gente compreende quem nós somos de verdade. Aliás, não entendi nada desse vídeo. Assiste de novo, porque se você não entender é porque não é pra você e não é o seu momento. Eu sei, desde o começo quando eu iniciei essa gravação, que muitas pessoas não entenderiam metade do que eu tô falando. E aí você tem duas decisões. Não entendi nada, não faz sentido. Vou embora, que essa pessoa que tá gravando o vídeo pirou. Ou você pode falar assim, quero entender. Porque eu já vi vídeos que eu também não entendia nada. Dava vontade de sair correndo. Mas eu falei, não, eu vou entender. Que isso aqui tem algo pra me entregar. Porque é algo que você sente, não é algo que você entende. E aí, minha vida mudou com essas pessoas. E se você entendeu, pelo menos um pouquinho, cara, aproveita e bora. Vamos acelerar, voar. Porque tudo que você deseja tá bem ali, nessa porta que você ainda não atravessou. Tá bom? Te convido para o meu grupo aqui do Telegram, que é gratuito, onde a gente fala várias coisas lá, eu dou os recados e tudo mais, e a conhecer os meus treinamentos aqui embaixo, onde cada um deles é direcionado para despertar cada uma dessas áreas da sua vida. Despertar a sua emoção, despertar a sua mente, despertar o seu corpo. Um para cada, para que você finalmente consiga acessar a sua versão mais divina. Fechou? Presta atenção, hein? O caminho é pra dentro.